Perdeu tudo. Você já deve ter visto essa manchete. Conheça o drama do galã que perdeu tudo. Ou então aquela outra, você não vai acreditar no que aconteceu com o elenco original de Malhação. Toda vez que tá escrito, você não vai acreditar, eu clico. E eu sempre fico decepcionado, porque eu acredito que eu não vou acreditar. Na hora sempre eu acabo acreditando no que eles falam, né? E o site nunca revela uma coisa inacreditável. Nunca revela, tipo, olha, o Perereca de Malhação ganhou o Prêmio Nobel de Física. Eu não acredito. Eu não acredito. Não. Você clica e descobre que o Perereca da Malhação virou corretor de investimentos. Foda-se, acredito, foda-se. É precisamente isso que eu esperava do Perereca de Malhação. Assim como o Mocotó, eu cliquei. Você não vai acreditar por onde anda o Mocotó de Malhação. Cliquei, descobri que ele abriu um açougue. Um açougue que ele insiste que não é um açougue. É uma casa de carnes, que em português, o Mocotó se chama açougue. É a definição de açougue, é uma casa de carnes. Mas é isso que eu esperava do Mocotó. Que ele abrisse um açougue. Inclusive pelo nome dele, que é um apelido de açougueiro. Então, eu acredito. Claro que o Mocotó virou açougueiro. Fora que tudo pode acontecer com o elenco original de Malhação, né? O Mário Frias virou secretário de Cultura. Carolina Dickmann virou a lei, ou seja, tudo pode acontecer. Mas mesmo sabendo que a informação vai ser decepcionante, esses sites sabem que a gente vai clicar no link. Por quê? Porque o ser humano, ele se interessa muito em saber o que aconteceu com gente por quem ele não tem o menor interesse. E eu gosto de falar, o ser humano gosta para coisas que eu gosto, que faz com que eu me sinta menos mal. Não sou eu, gente, é o ser humano. Conheça o drama do humorista que perdeu horas de trabalho vendo clickbait. Clickbait, aliás, é um termo em inglês para essas matérias que fazem qualquer coisa para ganhar o seu clique. E de todas elas, a mais infalível são as do tipo antes e depois. O site Tendo Mal coloca lá um antes e depois do Cristiano Ronaldo, do Gustavo Lima, do Wesley Safadão, da irmã do Neymar ou da irmã do Gabigol, que fez plástica e ficou igualzinha à irmã do Neymar. Que, por sua vez, namorava o Gabigol. Antes e depois também é um conceito que se aplica à personalidade. Sim, porque antes a Regina Duarte era namoradinha do Brasil, depois virou uma ex-namorada com ordem de restrição. Antes, a Jovem Pan era uma rádio para jovens, hoje é um YouTube para velhos. Eles estão sempre na mídia errada, os caras. Antes, a gente zoava o Alexandre Moraes porque ele cortava pé de maconha no Paraguai. Hoje, se eu encontrar com o Xandão, eu o chamo pra fumar um baseado. Afinal, nós dois temos isso em comum. A gente gosta de prender e soltar, prender e soltar. Mas o melhor de todos os antes e depois, até hoje, foi o do Olavo de Carvalho. Morreu, virou poeta. Esse negócio de antes e depois é tão clickbait que dá até pra dizer que a sociedade ocidental é fundada num grande antes e depois. Até hoje, a gente conta os anos por antes e depois de Cristo. Pois é, a Bíblia foi o primeiro choquei. Se tivesse título grande para clicar, a Bíblia seria urgente, você não vai acreditar no drama do profeta famoso que perdeu tudo. Aliás, Jesus é um cara que teve um antes e depois facial também muito radical, porque ele era um judeu da Galileia, depois de morto transformaram num mochileiro sueco, num Theo Becker, um vocalista do Engenheiro do Havaí. Sim, a minha highway é o caminho, a verdade e a vida, deve ter cantado. Fizeram nele uma harmonização facial póstuma, coitado. Mas quem nasceu nos anos 80 ou antes, também pegou um antes e depois muito drástico, que é o da internet. Sim, nós, millennials, nós crescemos junto com a internet. Mas ela mudou ainda mais do que a gente. Tá mais calva e com a coluna ainda mais torta. Porque na nossa época, para começar, a internet era discada. Sim, criança, a internet fazia barulho. E não qualquer barulho. Parece que está exorcizando um robô, não é? Mas o mais louco é que esse barulho apocalíptico era música para os nossos ouvidos. Isso significava que o computador estava conectando. Sim, para entrar na internet, você tinha que fazer um ritual com direito a música satânica.
Hoje em dia, imagina, você tá na internet o tempo todo, você faz o ritual para sair da internet, tomar ayahuasca, aí você sai. Mas você não precisa fazer mais nada para entrar na internet. Não só não existia um telefone celular com internet, como você tinha que sair do telefone para entrar na internet. A frase que a gente mais ouvia é: sai da internet que eu quero usar o telefone. E através dessa internet, por telefone, nós vimos o início e o fim do ICQ, do bate-papo da UOL, do Orkut, do Mortadela, do MSN. Sem falar no Fotolog, no Flogão, que era uma espécie de Instagram sem filtros e sem fuder a saúde mental dos usuários. Para começar, só podia postar uma foto por dia lá. Uma foto por dia só, e acabou. Depois você não perdia tempo vendo a timeline dos outros, porque nem tinha timeline. Tinha que ir lá no perfil da pessoa, ficar stalkeando, ficar clicando em cada foto, esperando baixar. Ninguém tinha saco pra isso. É um trabalho fodido stalkear alguém. Eu tinha um site de fotos, por acaso, que eu frequentava muito, que chamava Boa Bronha. Era um barato aquilo, assim. Cada foto demorava 1 minuto pra baixar. Começava do rosto. Ia descendo, mas assim... Você tinha que se masturbar com o pescoço. Era prática medieval, até. Era muito erótico. Normalmente eu terminava antes de chegar no mamilo, já. Perdão, o ser humano terminava antes de chegar no mamilo. O ser humano daquela época. Eu sou ouvido do ser humano, o ser humano me contou. Foi mais ou menos nessa época, mais precisamente em 1996, que o Bill Clinton sancionou a principal lei americana sobre a internet, que continua em vigor até hoje. Essa lei americana isenta as plataformas de responsabilização pelo conteúdo que os usuários postam. Essa lei fazia bastante sentido quando ela foi criada, porque naquela época, como a gente falou, as empresas de internet, elas eram meros serviços de hospedagem, de sites, de blogs. Foi essa lei americana que acabou influenciando um artigo específico do nosso Marco Civil da Internet, sancionado em 2014 por aqui, que também isenta as plataformas de responsabilidade por conteúdo gerado pelos usuários. Hoje, por aqui, plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Telegram são praticamente imunes à lei, são inimputáveis, como se fossem crianças ou filhos do Bolsonaro. Hoje, plataformas digitais como Google ou Facebook são empresas gigantes, são as maiores do mundo. São maiores que qualquer Ford, qualquer Shell, qualquer Coca-Cola, sim. A Alphabet, que é a dona do Google, vale US$ 1,5 trilhão, que é praticamente o valor do PIB do Brasil em 2021. Sim, tem uma empresa ali da Califórnia valendo a mesma coisa que toda a riqueza produzida por 215 milhões de brasileiros durante o ano todo. Sim, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas se fudendo o ano inteiro. Plantando soja no sol a pino, morando em plataforma para buscar petróleo no pré-sal, fazendo bolo de pote, cobrando por parecer jurídico, fazendo day trade na Faria Lima, vendendo um biju de miçanga, extraindo tonelada de minério de ferro. E a gente vale a mesma coisa que uma empresa sozinha do Vale do Silício. E o que essa empresa faz? Você pergunta um negócio para ela e ela fala: ah, você quer? Tá ali, ó. Pode ir lá. Essa empresa basicamente substituiu o desocupado na beira da estrada. É uma empresa que vale US$ 1,5 trilhão fazendo a mesma coisa que o gordinho do Posto Piranga. Só que, falando sério, é óbvio que o Google, hoje, faz mais do que só te dizer onde é que uma coisa tá. Assim como o Instagram não é só um lugar para você postar uma foto fumando maconha no seu close friends. Nos últimos 20 anos, a maior parte das empresas de tecnologia migrou de um modelo de infraestrutura digital, que veicula conteúdo, para um modelo de distribuição algorítmica desse conteúdo. Nos anos 90, essas plataformas elas funcionavam um pouco como gráficas de aluguel, que permitiam que, de repente, fosse muito barato, muito fácil para cada pessoa chegar lá e publicar o seu próprio jornal. Hoje, elas fazem bem mais do que te deixar publicar o seu jornal. Elas são a única maneira de você publicar o seu jornal. Elas cobram de quem quer anunciar no seu jornal e cobram de você para distribuir direito o seu jornal e, se der na telha, escondem o teu jornal atrás da última prateleira da banca e também proíbem o seu jornal de ter coisas que elas não gostam, tipo mamilo feminino. Hoje, as plataformas têm tantos dados sobre cada um de nós que elas podem vender uma publicidade cada vez mais individualizada. Todo mundo já passou por isso. Tá vendo o celular? Gente, eu estava pensando em viajar para Cachoeiro de Itapemirim. E apareceu esse anúncio aqui da aviação Cometa, falando porque tem passagem para Cachoeiro.
O Instagram está lendo meus pensamentos. Não, na verdade é pior que isso, amor. Você só pensou em viajar para Cachoeiro porque ele te mostrou a música Meu Pequeno Cachoeiro, de Roberto Carlos. Para quê? Para você pensar que está pensando por conta própria. Então o algoritmo não lê pensamento, não. Ele escreve pensamento. Resumindo, o Google finge que é o cara à beira da estrada que te dá uma informação, mas é como se você perguntasse para esse cara como é que faz para ir para Niterói e ele te mandasse pegar a Dutra. Por quê? Porque ele tá ganhando um cascalho do Graal. O algoritmo é basicamente esse código que decide o que a gente vai ver ou não vai ver e tenta prender nossa atenção para a gente ver tudo o que ele quer. Ele não está lá para informar a gente, nem para entreter a gente, mas para vender acesso a gente para quem quiser pagar, gerando lucro para a plataforma. Sim, o algoritmo, ele é o nosso cafetão. Com a diferença de que esse cafetão fica com 100% dos lucros e a gente é pago com vídeos de gatinhos e microdoses de dopamina. Com isso, as empresas vão crescendo infinitamente e a minha timeline começa a ser bombardeada por anúncios como esse. Sim, o algoritmo entendeu que eu tenho barba e que minha mulher fica puta quando eu faço a barba e deixo o pelo na pia do banheiro e que se eu quiser pagar R$ 35,99, a Amazon resolve meu problema conjugal com um avental de barba. Só que não é só o poderoso lobby do avental de barba que compra espaço publicitário na internet. No meio do ano passado, em pleno ano eleitoral, o maior anunciante de política do Google e da Meta, que é a empresa que inclui Facebook e Instagram, era o Brasil Paralelo. Sim, um site que tenta recontar a história do Brasil pelo ponto de vista de quem não estudou história do Brasil. Um site que vê a nossa história, né, do ponto de vista do Olavo de Carvalho. E esse ponto de vista não consegue ver nada, porque está debaixo da terra. Tá vendo o quê? Como é que tá vendo a história do Brasil daí de baixo? E ele resolveu lançar um documentário conspiratório sobre a facada no Bolsonaro a 6 dias da eleição e financiar uma campanha publicitária gigante em plataformas digitais para dar visibilidade ao documentário, sem que esse gasto fosse considerado doação de campanha presidencial. Tá, mas atenção, não é um caixa 2 que eles fazem, não. É um caixa paralelo. É por isso que muitos países estão, nesse momento, revendo as leis dos primórdios da internet, que isentam as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo postado, em especial pelo conteúdo pago, com o qual elas ganham muito dinheiro, ou pelo conteúdo que viraliza massivamente, com o qual elas também ganham muito dinheiro com o anúncio. A primeira iniciativa de peso nesse sentido veio da Alemanha. Em 2017, o governo alemão passou uma lei chamada Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Sim, esse é o nome da lei, tá, gente? Alemão faz palavra igual faz salsicha. Sai jogando tudo, mistura, foda-se. É a palavra. E essa palavra eu acho que é difícil até pra eles, tá? Porque eles mesmos inventaram a sigla pra conseguir falar ela sem desistir no meio. NetzDG, sim. Até o alemão tem dificuldade pra falar alemão. Bom, mas o que importa é que essa lei obriga as plataformas a tirar do ar por conta própria qualquer conteúdo claramente ilegal. Em 2018, a França passou uma lei parecida voltada ao combate de notícias falsas e há poucos meses a União Europeia colocou em vigor a Lei dos Serviços Digitais, que obriga Google, Facebook, Twitter, Amazon, YouTube, TikTok, Instagram e mais 12 plataformas a dar acesso ao banco de dados e ao algoritmo sempre que acionadas. A lei europeia também manda essas plataformas mudarem o algoritmo caso seja mostrado que ele provoca um risco sistêmico e proíbe o direcionamento de publicidade a partir de certas categorias, como a etnia ou opinião política do usuário. Ou seja, dificulta o trabalho de quem quer patrocinar supremacismo ou ódio religioso. Agora, se você quiser anunciar alguma coisa apenas para o homem jovem branco reaça, você vai ter que anunciar no show do Léo Lins. Não vai ficar botando para todo mundo. Essa é a lei que aqui no Brasil está servindo de inspiração para o projeto de lei 2630, também conhecido como o PL das fake news. O projeto, que está sendo relatado pelo deputado Orlando Silva, visa o controle das plataformas grandes com mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Mas mesmo dentro dessas plataformas, a lei não pretende controlar todo o conteúdo postado por todos os usuários, até porque só no YouTube as pessoas sobem 500 horas de vídeo por minuto.
Eu sei que é estranho esse conceito, né, de horas por minuto. Como é que cabe 500 horas num minuto só? Põe KY no minuto? Dá pra botar isso? Sei, mas deu muita pena esse minutinho, tadinho, com 500 horas dentro dele. Desculpa. É que o ser humano tem dificuldade de entender esse conceito. Sou eu, não. Você pode estar pensando que é impossível monitorar tudo isso, né? Essas 500 horas por minuto. Sim, realmente seria. Só que tem um detalhe. 5% dos vídeos do YouTube são responsáveis por 95% de todas as visualizações. Por isso que o PL 2630 não está muito preocupado em censurar o seu avô quando ele fala que tem que fechar o STF. Porque o vídeo dele, gente, vai ter 4 visualizações. A gente sabe disso. Vai ter ele que vai ver o vídeo dele, com certeza. Pra ver se foi direitinho, tudinho. Vamos lá, senhor. Vai ter o teu primo, que puxa o saco dele, a tua irmã, que vai te mandar o vídeo pelo WhatsApp dizendo: olha o vovô passando vergonha de novo. E vai ter, claro que vai ter também o Xandão. Porque ele é onipresente. Ele assiste tudo velocidade 5.000, foda-se. Mas falando sério, o YouTube, gente, só tem que agir quando milhares de pessoas compartilharem ao mesmo tempo o vídeo do teu avô. Quando isso estiver sendo turbinado pelo algoritmo deles ou pelo dinheiro do seu avô, turbinando o algoritmo deles. E aí, se o conteúdo for criminoso, as plataformas vão ter que agir sob pena de multa. E vão ter que prestar contas a uma agência do Estado. Vão ter que ajustar o algoritmo para evitar que isso aconteça de novo. Eventualmente, deixando de ganhar o dinheiro do seu avô, sim. O que ainda tem essa vantagem, esse dinheiro pode ficar para você. Se essa lei passar, ainda pode te garantir um PlayStation. Olha que beleza. Hoje, as plataformas já tiram conteúdo criminoso ou falso do ar, mas muitas vezes esse processo demora. Na prática, essas empresas ganham ainda muito dinheiro veiculando por dias e dias conteúdo publicitário que fere as leis do país ou que propaga mentiras. Por exemplo, usando o banco de anúncios do Google, a gente pode ver que o Bolsonaro colocou 28 milhões de reais na plataforma para patrocinar conteúdo durante as eleições. A maior parte disso foi no YouTube. Só que quando a gente tenta ver que conteúdos são esses, não dá para saber quais eram porque eles foram removidos por cometerem violações. Violações que o YouTube não explica quais são. Só que antes de serem removidos, esses anúncios renderam uma grana para o Google e foram vistos por centenas de milhares de pessoas, ou em alguns casos, milhões de pessoas. Deve ser por isso que o Bolsonaro gostava tanto de mandar as pessoas darem um Google. Eu boto o Google, né? Ou então você vai lá no Google, né? É só você botar no Google ali, você bota ali no Google, bota no Google, entra lá no Google, o pessoal pode entrar no Google aí, o pessoal da esquerda aí, procura aí no Google o que é pleonasmo abusivo. Isso aí ficou complicado para você. Ele tem que botar a palavra Google no Google, porque ele fala que é o Google. Bota no Google, bota lá no Google que você vai achar o nome do Google. Bota no Google. É Google? Por acaso, ele mandou a gente procurar pleonasmo abusivo no Google. Eu busquei lá. Só que eu acho que ele não botou dinheiro suficiente nessa notícia do pleonasmo abusivo. Porque eu busquei, a única ocorrência que eu encontrei foi dele mesmo falando pleonasmo abusivo. Não faz sentido nenhum esse termo. A expressão não existe, inclusive. Até porque todo pleonasmo é abusivo. Ou seja, pleonasmo abusivo é um pleonasmo. Bolsonaro, ele inventou um metapleonasmo. E se você, Bolsonaro, não sabe o que é um metapleonasmo, dá um Google. Sabe o que você vai encontrar lá? Nada. Se fudeu. Mas, enfim, o PL 2630 também muda uma coisa muito importante. Hoje, não tem nada na nossa lei que impeça o Instagram, o Facebook ou o Twitter de suspender qualquer conta sem dar satisfação ao usuário. Ou que os obrigue a criar um canal claro para você reclamar quando sua conta é sequestrada. A nova lei quer obrigar as plataformas a criarem canais de reclamação e vai dar a elas um prazo para responder ao usuário. Todo mundo que já tentou reativar uma conta que foi deletada ou que foi hackeada sabe que falar com o Instagram é pior que falar com a net. Aliás, é muito pior, porque eu não sei se já perceberam, mas o telemarketing, ao contrário das redes sociais, foi regulado. Hoje em dia, por lei, eles não podem mais fazer ghosting com você, ficar te obrigando a ficar ouvindo Por Elise eternamente. Não pode mais. Já o Instagram, eu não sei se perceberam, não tem nem um telefone para você ligar. Não tem. Não tem nem uma Judite para você xingar. Se alguém criar uma conta fake sua no Instagram, se hackearem sua conta para tirar dinheiro dos seus amigos vendendo móvel que não existe...
você não encontra um ser humano para resolver seu problema. Não existe. O Instagram te direciona para um formulário que não se dá o trabalho de dizer em quanto tempo sua reclamação vai ser lida, ou se ela vai ser lida, menos ainda se ela vai ser atendida. E você adora ficar falando mal por aí de repartição pública. As maiores empresas do mundo têm um serviço muito pior que o Detran, gente. Não confundir com o Deltan, que agora não tem mais serviço. Mas, voltando ao projeto de lei, muita gente não gostou do PL 2630. A começar pelas próprias empresas de tecnologia. O Google, por exemplo, meteu um anúncio na própria página contra o PL, dizendo que o PL ia aumentar a desinformação, a confusão sobre o que é verdade e mentira e piorar a internet. E você vê que eles estão errados só de acreditarem que algo pode piorar a nossa internet. Essa lei vai piorar a Rede TV. Não, gente, não dá. O Google ainda teria pagado mais de R$500 mil para veicular essa mesma mensagem no Facebook, no Instagram e no Spotify. E driblou o Código de Defesa do Consumidor porque publicou um anúncio de conteúdo político sem avisar no anúncio que ele tinha conteúdo político. E eles foram muito burros. Porque para lutar contra a regulação, eles acabaram deixando claro que eles precisam de regulação. Faz o nosso sentido. É tipo gente que se diz muito humilde. Marrento, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço, porra. Sou da paz. Quem acha que eu não sou da paz, eu vou dar porrada. Já o Telegram, que nem sequer tem escritório no Brasil, o que o Telegram fez? Mandou uma mensagem para todos os usuários brasileiros atacando o projeto de lei e pegou até mais pesado que o Google, escrevendo que a lei iria acabar com a liberdade de expressão e ia dar ao governo poderes de censura. Era mentira, tanto que o conteúdo foi retirado do ar com ordem judicial. Só que antes disso, mais de 1 milhão de pessoas já tinham lido essa mentira. É igual aquela famosa frase do Mark Twain: uma mentira pode dar meia volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. Isso pode ser facilmente comprovado pelo fato dessa frase não ser do Mark Twain. Eu acho que ela é da Clarice Lispector. Mas por que será que essas empresas estão tão empenhadas em evitar qualquer tipo de regulação? Muito provavelmente por questões financeiras. Hoje, elas ganham muito dinheiro com discurso de ódio. E porque moderação custa caro. Porque discurso de ódio gera engajamento, logo gera dinheiro. E é aí que mora o perigo. Um exemplo desse perigo foi o que aconteceu em Mianmar, um país no sudeste da Ásia que tem esse nome narcisista. Um convite para lá, gente. Convite para Mianmar parece sempre sexual. E aí, quer vir para cá para Mianmar? Quero não, obrigado. Em 2011, Mianmar deixou de viver sob uma ditadura e a rede de telefonia deles foi privatizada e o acesso ao telefone celular ficou bem mais barato. Os celulares já vinham com o Facebook instalado, podendo ser usado de graça, sem descontar do pacote de dados. O resultado é que o Facebook, em Mianmar, virou a própria internet. Em meses, milhares de pessoas entraram na rede e o discurso de ódio correu solto. Monges budistas começaram a viralizar no Facebook pregando violência contra uma minoria islâmica, os Rohingya, porque viralizava. E sim, não é porque você é um monge budista que você não é um filho da puta. Tem pra caralho. Igual. A distribuição de filhos da puta pelas religiões é praticamente igualitária. É uma distribuição maravilhosa. E sim, lá os monges começaram a pregar o ódio. E segundo o relatório da Anistia Internacional, o algoritmo do Facebook amplificou ativamente o quadro de perseguição, angariando apoio a uma campanha militar que resultou em estupros, mortes e no exílio de mais de 700 mil pessoas. Sim, o caos foi tão grande que deu aos militares uma desculpa para tomar o poder de volta, esmagando a oposição civil. Nesse vídeo, que ficou um clássico, uma professora de ginástica acabou gravando, sem querer, imagens do golpe militar enquanto ele acontecia, sem se dar conta nem perder a coreografia. Com esse vídeo, você vê que não foi só o discurso de ódio que o Facebook ajudou a espalhar, mas também a dancinha fitness, que é quase tão grave. E as duas coisas estão ligadas, que assim como a moça do vídeo, a gente nem percebe a falência da democracia porque tá focado no agachamento. Aí, aparentemente, sabe quantas pessoas o Facebook tinha para moderar conteúdo em birmanês, que é a língua oficial de Mianmar, quando a loucura toda começou? Uma. Ela ficava baseada na Irlanda. Ou seja, provavelmente, ainda por cima, estava bêbada. Mas voltando ao PL 2630, não foram só as Big Techs que ficaram chateadas com ele. Muitos políticos de extrema-direita também. Um deles é o deputado Nicolas Ferreira,
que inclusive já foi condenado por divulgar fake news e agora tem contado fake news como essa aqui para explicar por que ele é contra o PL das fake news. Então deixa eu destrinchar um pouco aqui esse PL. O que diz respeito ao segredo de negócio das empresas digitais. Basicamente, eles estão pedindo para a Coca-Cola falar qual que é a receita da Coca e a Pepsi falar qual que é a receita da Pepsi. Então, existem várias pessoas que trabalham nesse negócio que vai ter que mostrar a fórmula do que eles estão fazendo. Gente, já pensou se a Coca ou a Pepsi tivesse que divulgar os ingredientes? Já pensou se isso tivesse que vir escrito em toda a latinha de refrigerante? Eu acho que o menino Nicolas nunca teve contato com o rótulo. Eu imagino ele vendo e falando: ô, mãe, descobri aqui o segredo. Vamos ficar milionário, mãe. Descobri. Tá aqui, a fórmula, tá aqui, eu descobri. Mas sério, o que ele acha? Que se o Instagram divulgar o algoritmo, o pessoal vai começar a fazer rede social em casa? Fazer um Instagramzinho caseiro? O Instagram vai ser o novo kombucha? É isso que ele tá achando? Mas o menino Nicolas não está sozinho nessa guerra. Tem, inclusive, uma recém-formada bancada contra o PL 2030 com participações de gente assim. Isso é apenas uma prévia do que vai acontecer e certamente vai atingir vocês da imprensa também, não se enganem. Nós não queremos o PL 2630. Para nós, isso tem nome, mordaça. Para nós, isso tem nome, o início da implantação de uma ditadura no Brasil. Amada imprensa e a todos, só uma palavra. Deus existe e não permitirá. Deus existe, não permitirá. São 7 palavras. Não foi uma só, não. Eu acho que esse deputado tá achando que fala alemão. Aliás, pastor tem mania de perguntar isso na rua, vocês já viram? Você já conhece a palavra de Jesus? Eu já falei uma vez: opa, pode falar qual é a palavra. Ele falou 1000 palavras. É sempre assim, não caiam nesse golpe da palavra. Esse negócio de palavra é clickbait. E por que será que políticos de extrema-direita como Nicolas Ferreira estão tão preocupados com a regulação de plataformas? Provavelmente porque hoje essas plataformas beneficiam o conteúdo deles. Hoje, 70% do tráfego do YouTube vem de conteúdo indicado pelo próprio algoritmo, segundo os dados da empresa. E o jornal americano The Wall Street Journal mostrou que o algoritmo do YouTube tem uma tendência a indicar conteúdo de extrema-direita. Pois é, se você clica num vídeo de gatinho e deixa o site indicar os próximos vídeos infinitamente, você provavelmente vai acabar vendo o Olavo de Carvalho dizendo que a Pepsi é feita com fetos abortados. Deve ser por isso, inclusive, que Nicolas acha que a fórmula é secreta. Aliás, bons tempos em que feto virava Pepsi, agora vira deputado. Uma pesquisa feita pelo MIT mostrou que uma notícia falsa tem 7 vezes mais chance de ser compartilhada do que uma notícia real. Está provado que o algoritmo favorece a mentira. Então não dá para esperar que o debate de ideias vá naturalmente fazer as pessoas distinguirem verdade e mentiras. Porque o que essas plataformas estão criando não é um debate de ideias igualitários, é um 7-1 de ideias. É um corredor polonês, é um gangbang de ideias. O fato é que hoje, ao contrário dos anos 90, é na internet que acontece a maior parte das nossas interações sociais, nossa comunicação pessoal e profissional, nossos relacionamentos, nosso consumo de notícias, nossa interface com a realidade, nossas interações econômicas, nossa vida afetiva, familiar, profissional, amorosa. Sem a gente perceber, o nosso perfil foi tomando lugar da nossa pessoa, virando quase que uma identidade só. Mas nossos perfis são obrigados a viver sob os termos de uso definidos por um pessoal que a gente não conhece, em quem a gente não vota e que ganham muito dinheiro com a gente. Está mais do que na hora da gente definir nossos termos de uso coletivamente. O projeto de lei 2630 não vai tornar a internet um paraíso da noite para o dia, mas vai ser um passo muito importante para a gente conseguir algo que a gente nunca teve, que é o controle civil do ambiente digital. Isso, claro, se o texto não for completamente desfigurado no Congresso. E esse é um risco real. Desde que ele foi apresentado, o PL já sofreu um monte de ataques. Tem até deputado tentando emplacar imunidade para parlamentares publicarem o que quiserem sem ter que seguir as regras que vão servir para todo mundo. Esse tipo de abuso precisa ser combatido e não pode impedir uma conversa de verdade sobre regulação das redes. Por quê? Porque, no fundo, essa discussão não é sobre fake news, liberdade de expressão, nem segurança na internet. Ela é simplesmente o começo de um processo muito atrasado que não pode mais ser adiado. A internet de hoje precisa ser regulada, porque a internet de hoje é o mundo de hoje. É nela que a gente escolhe os candidatos,
de ganha o pão e vende o peixe, ou o bolo de pote. A gente precisa mesmo dar esse primeiro passo. Precisa dar rápido, antes que a gente vire um clickbait. Conheça o drama do país, que não tinha nada e perdeu tudo. Esse foi o Greg News. Boa noite!